Pessoal, dando continuidade, agora vamos passar para mais uma parte da geometria analítica, calculando a distância entre dois pontos num plano. É óbvio que dá para explorar muitas possibilidades dentro desse mesmo tema. Se de repente esse tema forma uma figura geométrica, pode-se aí calcular perímetro, pode-se calcular área, e sempre baseado dentro do plano cartesiano, aquele item, aquela aula que nós vimos lá anteriormente, nas aulas anteriores. Bem, devido ao foco, o celular aqui emprestado, né? Devido ao foco, aqui a gente vai tentar manipular a folha de papel para um lado e para o outro, para assim melhorar a visibilidade. Para se calcular a distância entre dois pontos, quando você se trata na posição horizontal e na vertical, não há muito o que discutir. Basta você observar e já dizer do ponto tal até tal dá tantas unidades de medida, tanto na vertical quanto na horizontal. Isso é, acompanhando a coordenada ou acompanhando a abscissa. Vamos ver aqui rapidinho, aqui, antes de entrar aqui. Ó. Eu trouxe aqui já um quadriculado. Eu tenho aqui uma situação. Se eu pedir para a gente calcular qual é a distância da coordenada 5 e 2. Lembrando que o 5 é o nosso x e o 2 é o nosso y. Vamos melhorar esse x, né? Fica aparecendo isso. Então, 5, aí eu vou até o 2. Aí depois eu tenho um outro ponto. O ponto 1 e 5. 1 está aqui no x e 5 está aqui. Ó. Aí eu faço uma pergunta. Qual a distância entre esses dois pontos? É óbvio, né? É só você observar. Ó. 1, 2, 3, 4. 4 unidades de medida. A mesma situação se alguém te dá um outro ponto aqui. Ó. Um outro ponto tipo a coordenada 5 e 6. Ó, 5 está aqui, 6 está lá em cima. Aí você já pergunta, qual é a distância entre esses dois pontos? Esse e esse. Aí você conta 1, 2, 3, 4. A dificuldade maior se apresenta quando essa reta se torna inclinada. Ela se torna inclinada, aí sim você tem que mudar a estratégia, fazer o cálculo utilizando uma fórmula geral, que é esta aqui, ó, que vem lá do Teorema de Pitágoras. Ele quer saber a distância de AB, que vai ser igual, já está aqui, já está mastigado, que diz o outro, né? É igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 também ao quadrado. Nossa, olhando assim a gente fica até encabulado, né? Mas vamos localizar os pontos que aqui foi apresentado. O ponto A está na coordenada 4 e 1 e o ponto B nas coordenadas 1 e 3. E vamos ver a distância desses dois pontos aqui, o A e o B. Primeiro localizando o A. Vai estar na x, né? Ó, até o 1. Esse é o nosso ponto A. Agora vamos localizar o ponto B. Vai estar no 1, ó, primeiro sempre olhando o x, até o 3. Ó. Esse aqui é o nosso ponto B. Aí nós queremos sabermos qual é a distância entre esses dois pontos, A e B. Ó. É aí que dá uma modificada. Porque você observar, já formou até um triângulo aqui, nem pré-estabelecido. Se eu lançar um outro ponto aqui, uma outra coordenada, 1 e 1, eu já tenho aqui, ó,
suponhamos, né? Eu vou só explorar aqui. Suponhamos que eu tenho o ponto C, 1 e 1. Aí eu quero saber, ele vai ficar bem aqui, né? Aí eu quero saber qual é a distância de A até C. Aí você vai contar, 1, 2, 3. Qual é a distância de C, B? 1, 2. Não tem problema nenhum. Agora, a dificuldade um pouquinho maior é essa aqui, ó. Para você calcular em fórmulas inclinadas. Outra coisa, pessoal, sempre eu gosto de sempre frisar, toda vida que você for calcular com números negativos, substituindo, coloque ele entre parênteses para não dar confusão aqui nessa regra aqui, ó. Vai que o y é negativo, aí você tem que colocar ele entre parênteses para que você faça o jogo de sinal, menos com menos depois. Então, vamos à fórmula. Qual é a distância de A até B? Que vai ser igual a quê? A raiz quadrada de x2. Olha só, aonde fica o x2? Bem, o x1 está aqui, o x2 está aqui, ó. Observe que x corre na horizontal, é a nossa abscissa. Então, o x2, ó, x1, x2. O x2 é 4, não pode esquecer do parênteses, menos o x1. Quanto que é o x1? É o mesmo, né? Tudo ao quadrado. Mais, agora vamos para o y. Olha o y aqui, ó. O y, ó, primeiro y é 1. Segundo y é 3. Mas aí ele pede primeiro o y2. Quem é o y2? É o 3. Menos o y1, que é 1. Tudo ao quadrado. Logo, a distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada de 4 tira 1 fica 3. 3 ao quadrado. Mais, dá uma empurradinha para cima aqui. 3 tira 1 fica 2. Também ao quadrado. Logo, a distância de A até B vai ser igual a quê? Raiz quadrada de 3 ao quadrado, 9. Mais 2 ao quadrado, 4. A distância de A até B vai ser o quê? Raiz quadrada de 4 com 9, 13. Como 13 não tem raiz quadrada exata, tá aí a resposta. A distância de A até B é raiz quadrada de 13. Ok, pessoal? Por enquanto, vamos passar para a próxima. Continuando, aqui já tivemos até explorando esse outro desenho. Primeiro ele pede, calcule a distância de A até B. Os pontos são 5 e 2 e 1 e 5. Então vamos calcular a distância de A até B. Primeira coordenada, 5 e 2. Já está aqui estabelecida. Próxima distância, 1 e 5. 1 e 5. 1, vamos até ao 5. Aí ele quer saber a distância entre esses dois pontos. Ó. Então vamos aqui. Pronto. Para isso, utilizamos a fórmula. Primeiro passo, ó. A distância de A até B é igual a quê? Raiz quadrada de... Quem é o x2? Olha lá. Aqui nós temos o x, ó. Observe que o x2 vai ser o 5. Abre parênteses. Mais. Quem é o x1? Quem é o x1? É o do B, ó. É o 1. Observe, ele está aqui, ó. É o 1. Tudo isso ao quadrado. Mais. Agora vamos para o y. O y1 está aqui, o y2 está aqui. Então, pegamos pelo o maior. 5 mais o que mesmo? O y2, que é o 2. Tudo isso ao quadrado.
há um equívoco aqui, ó. Onde eu estou fazendo não dá para ver, né? Aí fica coisa na frente, a gente já tem um mecanismo de estar fazendo tudo mais, né? Vamos lá, a distância de A até B vai ser igual a quê? 5 tira 1 fica 4 ao quadrado, mais, novamente, 5 tira 2 fica 3 também ao quadrado. E a raiz quadrada disso tudo, não podemos esquecer. Logo, a distância de A até B vai ser igual a quê? 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9. Logo, a distância de A até B vai ser igual a 16 com 9, 25. Agora, 25 tem a raiz exata. Então, a distância de A até B vai ser igual a 5. Pronto, essa distância aqui. Aí, em seguida, ele pede para calcular um perímetro. E não tem aqui a questão da próxima coordenada. A próxima coordenada eu vou passar para vocês. É a coordenada C. A coordenada C vai ser igual a quê? 1 e 2. Então, localizando 1 e 2. Aí formou esse triângulo retângulo. Aí cai na próxima pergunta. Calcula o perímetro. O que é perímetro? É a soma do contorno de uma figura plana. Ou, em outras palavras também, é a soma dos lados de um polígono. Também serve. Então, se nós já sabemos aqui esse lado aqui vai medir 5. Vamos rasurar aqui, né? Que a gente fica explorando e fica riscando o quadro, né? Não tem apagador. Aí vai ser 5. Vamos colocar o 5 mais para cá. Então, o perímetro vai ser igual a 5 mais, voltamos aqui, ó. Qual é a distância de A até C? Aí é só contar os vãos. 1, 2, 3, 4. Então, mais 4. Qual é a distância de C até B? 1, 2, 3. Então, é só somando, né? Aí, isso aqui é igual a 5 com 4, 9. 9 com 3, 12. Não deu para ver o 12, né, pessoal? Agora deu. Então, 12 é o perímetro daquela figura que nós vimos aqui agora há pouco. O perímetro é a soma dos lados. Aí agora também ele pede para se calcular a área. Bem, para calcular a área de um triângulo, basta você multiplicar a base vezes a altura, divide-se por 2, porque o triângulo é a metade de um retângulo, ou de um quadrado que seja. Então, aperta ele aqui, base vezes altura dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a área. Então, a área vai ser igual a quê? Base, qual é a base? É a distância entre esse ponto a esse, que é de A, que é o A, né? Que é o B, aqui é o C. É a distância entre A até C. 1, 2, 3, 4. 4. Vezes a altura. A altura é de C até B. 1, 2, 3. Tudo isso dividido por 2. Logo, a nossa área é igual a 4 vezes 3, 12. Vamos arrumar esse 2, né? Senão fica parecendo um 7. 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, a nossa área é 6, enquanto que o nosso perímetro é 12. Beleza, pessoal? Vamos ver depois mais atividades no quiz ou exercício mesmo. Qualquer dúvida, dá pausa, retorna novamente. Eu vou deixar também alguns links de vídeo de outros professores, né? Para melhorar esse item, que aparentemente parece ser difícil, mas não é, né? Tem que riscar muito e calcular bastante, né? Para que a gente não cometa equívocos. Beleza, obrigado por enquanto. Fiquem com Deus.